Olá, eu sou a Daiane e esse aqui é o meu canal. Faz tempo que eu não apareço por aqui e eu decidi voltar. O mundo tá tão doente. Os últimos acontecimentos têm nos mostrado tantas coisas e eu quero voltar pro canal. E para começar, eu gostaria de trazer vocês para um passeio. Um passeio que vai ensinar muitas coisas sobre nós mesmos, que tipo de ser humano nós somos nesse mundo. E que tipo de mundo nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Não vai ser um passeio tão feliz e contente assim. Vai ser mais um passeio para reflexão. E eu gostaria que vocês me acompanhassem. No vídeo de hoje eu não vou pedir like, eu não vou pedir que vocês deixem comentários ou nada do tipo. Eu quero convidar vocês apenas a pensar. Que vocês assistam esse vídeo e reflitam. Quem vocês são, quem vocês gostariam de ser e qual o papel que vocês representam nesse mundo. O nosso passeio vai começar aqui, nesse resto de estação de trem que vocês estão vendo atrás de mim. Nós estamos no primeiro campo de concentração criado na Alemanha e aqui milhares de pessoas foram depositadas para o seu destino da morte. No princípio, quando esses prisioneiros chegavam nessa cidade, eles iriam para a estação principal e de lá eles tinham que vir andando até aqui. Mas depois de alguns anos, eles construíram essa estação de trem. Nós estamos em Dachau e aqui, em 22 de março de 1933, 6 semanas após Hitler ter tomado o poder, foi inaugurado o primeiro campo de concentração da Alemanha. A princípio, os primeiros prisioneiros foram prisioneiros políticos, pessoas que eram contra o regime nazista, comunistas, social-democratas, todo mundo que não acreditava no que Hitler apoiava. Depois de algum tempo, esse lugar se tornou uma escola para treinar os líderes nazistas que depois se tornaram responsáveis por outros campos de concentração. A princípio, esse campo foi planejado para 6.000 pessoas, mas quando ele foi libertado em 1945, existiam aqui 32.000 prisioneiros. Aqui é a prisão do campo de concentração, que era chamada pelos prisioneiros de Bunker. Nesse lugar ficavam pessoas importantes, celebridades da época, como padres, bispos, escritores, pessoas que eram contra o sistema nazista. Eles eram presos, ficavam aqui meses, anos, apenas esperando a morte. Esse bunker foi usado por muitos anos como máquinas de tortura. Aqui muitos presos foram torturados até a morte. E também alguns presos que fizeram coisas importantes na história passaram por aqui. Dentre eles, Georg Elsass, que em novembro de 1939 colocou uma bomba em um local em que Hitler iria fazer um pronunciamento. A bomba explodiu, mas Hitler conseguiu se safar antes e a polícia descobriu que Georg, ele foi preso e em 1945 foi assassinado no crematório de Dachau.
Depois da prisão, nós entramos no museu, que é nesse prédio aqui atrás, que era o principal prédio do campo de concentração. Nós passamos 3 horas lá dentro e eu confesso para vocês que eu não tenho muita coisa para falar, porque foi tanta informação, tanta coisa triste, que eu tô num processo assim de trabalhar tudo isso na minha mente. A história contada dentro do museu, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte eu já contei um pouco para vocês, que foi quando foi dado início a esse campo e os primeiros prisioneiros eram os inimigos políticos. A segunda parte da história é a partir do momento em que os judeus se tornaram os inimigos de Hitler e começou uma caça às bruxas na Alemanha, uma caça aos judeus. E o terceiro momento dessa história é mais a partir de 42, quando a Segunda Guerra Mundial estava no seu ápice e os campos de concentração se tornaram mais ainda uma máquina de matar. Aqui haviam presos da guerra, haviam inimigos, haviam judeus, haviam homossexuais, ciganos, todos aqueles que para Hitler eram diferentes ao sistema que ele tinha imaginado. As minorias dentro de lugares como esse se tornaram maiorias. E muitos foram mortos por serem, pensarem, acreditarem e falarem diferente. Está o chamado Appellplatz, que era o lugar da chamada. Nesse lugar aqui, os prisioneiros tinham que vir cada manhã e noite para serem contados. E era essa forma que os nazistas usavam para saber quantas ainda estavam aqui, se alguém tinha fugido, quantos morreram. As pessoas que estavam doentes e debilitadas também obrigadas a estarem aqui, de pé, independente de qual estação do ano estivesse em vigor. Às vezes, esse método também era usado como forma de castigo, em que os prisioneiros tinham que ficar horas em pé nesse lugar. Eu vi uma foto quando eu cheguei e quando eu olhei essa foto, deu vontade de abraçar essas pessoas e dizer para elas: eu sinto muito que vocês tiveram que passar por tudo isso e viver essa monstruosidade que vocês viveram. Quando nós estávamos dentro do museu, havia um cinema em que eles passaram um documentário de 22 minutos com imagens da época, em preto e branco ainda, de quando os prisioneiros foram aqui libertos em abril de 1945. E muitas das imagens mostravam a alegria, a felicidade. Mas também muitas mortes, muitas pessoas doentes, secas, com fome. E uma cena me impressionou ao ponto de eu não parar de chorar. No crematório, tinha morrido tanta gente que os nazistas não tinham mais carvão para queimar essas pessoas. Então eles empilharam em salas corpos e corpos de seres humanos. E quando o campo foi aberto, os soldados americanos obrigaram a população da cidade aqui de Dachau a entrar, abrir essas salas no crematório e ver essas pessoas. E eu me fiz uma pergunta que eu me faço constantemente: como que ninguém viu? Onde estavam as outras pessoas que não eram nazistas? O que eles estavam fazendo quando eles viam que aqui pessoas eram mortas simplesmente por serem diferentes?
Nós acabamos de sair de uma das duas barracas que eles reconstruíram para mostrar como era a situação que os prisioneiros se encontravam aqui dentro. Tinha a prisão, né, como nós vimos no começo, mas essas barracas aqui eram onde eles exatamente moravam depois que o número de pessoas dentro do campo de concentração aumentou. Quando os americanos chegaram para libertar, existiam barracas como essas que estavam cheias com até 2.000 pessoas se empilhando uma nas outras. Aqui é uma imagem de como era essa rua antigamente. Existiam cerca de 30 barracões desse e agora eles deixaram apenas os lugares demarcados. A gente se pergunta como tudo isso aqui pode acontecer. A Alemanha, quando saiu da Primeira Guerra Mundial, estava detonada. O povo não tinha esperança e Hitler apareceu como um salvador da pátria, fazendo uma Alemanha diferente, e ele foi eleito democraticamente. Mas a partir do momento que ele tomou o poder, a democracia deixou de existir. E todo aquele que era diferente não fazia parte mais da pureza alemã. A gente está quase chegando ao fim desse passeio reflexão. E aqui atrás de mim está um dos piores lugares desse campo de concentração. O crematório e as câmeras de gás. Esse crematório ele foi criado em 1940 porque morria tanta gente que os nazistas não davam conta de enterrar e de dar um fim aos corpos dessas pessoas. Então eles criaram os crematórios para que esses corpos fossem queimados. Certa vez eu li um livro que falava um pouco sobre essa história, que o pior odor que as pessoas sentiram naquela época, e é um odor que elas nunca vão esquecer, era o cheiro das pessoas queimadas, subindo. Para ser sincera, eu não tinha estrutura emocional para vir para esse lugar. Eu estava pensando até que isso seria uma forma de sadomasoquismo emocional. Mas devido aos últimos acontecimentos da minha vida no Brasil, enfim, eu precisava vir aqui. Para eu reafirmar os valores e os princípios que eu tenho e qual a luta que eu luto. Um lugar como esse serve para nós lembrarmos que algo que aconteceu aqui nunca mais deve ser repetido. A nossa geração, a minha, a de vocês e as futuras têm a chance de não repetir essa história. Mas essa decisão está nas nossas mãos. Que nós possamos entender que ninguém deve ser discriminado, quer seja pela sua cor de pele, pela sua religião, pela sua orientação sexual ou a sua opinião política. Nós somos seres humanos livres. E se as pessoas do passado tivessem aprendido isso, nada disso aqui teria acontecido. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma reflexão para nós aprendermos a amarmos as pessoas. Não é o trabalho que liberta, mas sim o respeito. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários. Mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis. Mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados.
Mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estou me levando. Mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.